Olá, cursistas! Espero que todos vocês estejam bem. Agora nós iniciaremos a nossa quarta aula da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, dando seguimento ao conteúdo que nós estávamos vendo na nossa última videoaula, tá? Então, como eu já disse nas outras ocasiões, eu vou extrair ao máximo todo o conteúdo que está disposto na plataforma, tá? Tentar não suprimir nenhum assunto, porque todos têm a sua relevância, tá? Então, talvez antes da semana de prova, das nossas últimas avaliações, eu tenha que gravar até mais de uma videoaula, tá? Então, é muito provável que isso aconteça. Então, para a aula de hoje, nós vamos abordar a unidade 1, né? Continuar, na verdade, nós terminaremos a unidade 1 do módulo 2, que nós já havíamos começado em uma outra ocasião. Lembrando que esse módulo 2, né, é o conteúdo das nossas últimas avaliações, tá? Então, o que nós temos para hoje? Os tipos de discurso e interjeição e onomatopeia, que são parecidas, mas não se tratam da mesma questão, tá? Então, hoje nós faremos a diferenciação dessas duas instâncias. Então, dentre os tipos de discurso, né, nós temos 3 tipos principais aí que nós veremos agora. Mas é sempre importante a gente pensar primeiro a respeito do conceito. O que é discurso, né? A gente ouve falando tanto dessa palavra no nosso cotidiano e às vezes nós não paramos para pensar a respeito da significação desse vocábulo. Então, a palavra discurso, ela pode ser tomada em várias acepções. A depender do autor, pode sugerir algo, a depender do autor, sugerirá outra coisa. Né? Mas o discurso de modo geral, então assim, a depender da vertente, ele pode ser concebido como algo e a partir de outro viés, de outra vertente, pode ser concebido como algo totalmente diferente. Mas de modo geral, o discurso é um elemento que faz parte da linguagem dos seres humanos, podendo ser falado ou escrito. É uma das principais ferramentas que permitem a comunicação entre as pessoas. Então, nós temos aí, né, no nosso dia a dia, ao falar, mas principalmente ao redigir, né, nós usamos esses tipos de discurso, que é o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, tá? Então, o discurso direto, ele é o mais comum de todos. Geralmente, quando nós geralmente escrevemos, né? Principalmente quando vamos narrar uma história, nós escrevemos em primeira ou segunda pessoa, no caso do discurso direto, é o mais comum, né? Então, neste tipo de discurso, os personagens ganham voz. Então, ele é muito comum em narrativas. É o que ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que traços da fala e da personalidade das personagens sejam destacados e expostos no texto. Então, a gente tem aí o uso de aspas, né, o uso de travessões, indicando a fala das personagens nesse discurso indireto. Aí temos o exemplo. Beatriz perguntou à sua mãe: posso sair da escola e ir ao shopping? Sua mãe lhe respondeu: hoje, infelizmente, não. Temos uma consulta médica. Então, como eu já disse, o discurso direto ele é a forma mais usual, mais comum dos 3 tipos de discurso, tá? E ele é usado em muitas situações, como eu disse, em conversações, assim como nós estamos vendo no exemplo. Já o discurso indireto, ele em uma narrativa, por exemplo, em que o narrador conta a história e reproduz a fala e as reações das personagens, né? Ele também é muito comum em narrativas, é escrito normalmente em terceira pessoa e a gente faz a distinção desse discurso direto, que usualmente ele é escrito em primeira ou segunda pessoa, né? Quando nós nos referimos lá
a pessoa, né, do discurso. Já o discurso indireto, ele costuma ser escrito na terceira pessoa, né, fazendo essa diferenciação aí. Então, nesse tipo de discurso, o narrador utiliza palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem, ao invés da personagem dizer de si, como era o caso do discurso direto. Agora o narrador vai dizer da personagem, né? Nós temos essa inversão. Exemplo, o mesmo caso lá da Beatriz com a mãe, né? Agora fazendo a transposição do discurso direto para o discurso indireto. Beatriz perguntou à sua mãe se ela, ao final da aula, poderia ir ao shopping com as amigas. Contudo, sua mãe lhe disse que não, pois iriam ao médico. E aí nós temos o discurso indireto livre, eu nem o coloquei aqui. Então, ele seria meio que a justaposição das duas formas anteriores e com a predominância da terceira pessoa também, tá? Agora, passando para a nossa última parte, né, dessa unidade, para finalizar, né, finalizando essa última unidade, nós vamos fazer a diferenciação entre interjeição e onomatopeia. Quando eu falo de interjeição, estou falando das classes de palavras lá da morfologia, né? Nós temos lá o substantivo, o verbo, enfim, 10 classes de palavras e a interjeição é uma delas, né? Os advérbios, enfim, todas aquelas classes de palavras que nós já conhecemos. E quando eu falo em onomatopeia, eu estou falando de uma figura de linguagem, tá? Então, a primeira diferenciação entre interjeição e onomatopeia reside nesse fato. Então, interjeição é uma palavra invariável. O que significa isso? Porque nós temos classes de palavras que elas são variáveis, né? Elas sofrem inflexão de gênero, de número, de grau, de pessoa. Já a interjeição, não, né? Ela é invariável. E o qual é a função da interjeição, né? Quais essas palavras que se enquadram como interjeição? Qual é o papel dessas palavras? Então, elas exprimem emoções, sensações, estados de espírito, ou que procuram agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento, sem que para isso seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Observe o exemplo. Cuidado, preste atenção onde você pisa. Aí aqui nós temos alguns exemplos de interjeições, lembrando que elas têm diferentes funções, né? Elas podem exprimir diferentes sentimentos, diferentes emoções. Aí nós temos os exemplos. Psiu, tomara, tomara. Ah, oba, ó, viva. Upa, firme, ufa. Ai, ui, show, fora. São exemplos de interjeições, de palavras que se colocam, né, dentro dessa classe. Já a onomatopeia, como eu disse, né, fazendo a diferenciação com as interjeições, elas são figuras de linguagem que permite o uso de palavras para representar um som. Ela é formada cada vez que uma palavra escrita reproduz um ruído, um barulho ou qualquer tipo de som. Então, nós temos de estar sempre atentos a essa diferenciação, saber as funções, né, dessas duas instâncias, para que nós não caiamos no engano, né, para que nós não façamos confusão com a interjeição e com a onomatopeia. Então, exemplo de onomatopeia. Bati na porta. Toque, toque. E ninguém abriu. Então, a gente usa muitas onomatopeias quando a gente vai trabalhar com a literatura infantil, né? Quando nós vamos reproduzir alguns sons, alguns ruídos. Aí nós estamos falando da onomatopeia. Aí aqui nós temos aqui algumas representações, né? E é interessante que até além da questão escrita, as onomatopeias elas costumam aparecer muito em tirinhas, né? Principalmente as tirinhas, é um gênero textual que utiliza muito onomatopeias. Aquelas do Cebolinha, da Mônica, né? Até enfatizam muito no material, na apostila de vocês, essas tirinhas lá.
Então, é muito comum nesse gênero textual a utilização de onomatopeias, né, para dar aquele sentido cômico, aquele sentido engraçado para reproduzir algum som, o som de um tapa, de um beijo, de, enfim, de algo que caiu, né? Sempre fazendo essa reprodução, instigando o leitor. Aí nós temos boing, splash, smack. Aí tem o coraçãozinho smack do beijo, né? O pof, de algo que bateu. Quando, indicando nojo, talvez, ou espanto com algo, né? Vrum, de acelerar, né? Algum automóvel, alguma coisa assim. Então, é muito comum nesse tipo de texto, né? Nesses gêneros, como a tirinha, por exemplo. E para encerrar nossa aula de hoje, agora nós terminamos essa unidade, né? Que nós estávamos tratando da unidade 1, módulo 2. E na próxima aula nós daremos seguimento com a unidade 2 do módulo 2, tá? Lembrando que este já é o conteúdo para as nossas avaliações. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Restando dúvidas, como eu já disse, o tempo é escasso, nós apenas comentamos, né, esses conteúdos, explicamos algumas questões mais nodais, mais centrais do conteúdo, mas restando dúvidas, vocês sabem que eu sempre estou à disposição. Basta me chamar lá na plataforma para tirar essas dúvidas, comentar, tá? E não se esqueçam do nosso fórum de discussões, eu sempre toco nessa tecla. Não se esqueçam de deixar os comentários, o feedback. É muito importante saber das impressões de vocês, tá? E para concluir a nossa videoaula de hoje, eu vou deixar uma frase de Rubem Alves. Educar não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pensar. Mais uma vez, muito obrigada, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.